disponibilizar o link, né, para o pessoal que não pôde vir agora de manhã assistir, mas depois eu vou fazer uns cortes nela, né, uma edição no vídeo e também. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre topologias de redes, um outro assunto aqui da unidade de fundamentos de redes de computadores na disciplina de transmissão de dados. Nós vamos apresentar um exemplo de classificação das redes de acordo com a sua escala de abrangência, tá certo? Justamente, dependendo da escala ou do tamanho dessas redes, nós vamos classificá-las em redes pessoais, que são as redes PAN, redes locais, redes LAN, redes metropolitanas, redes de longa distância, redes MANs, WANs e redes interconectadas, que é a internet. Então, o que é a escala, né? O que eu estou chamando aqui, escala, é a abrangência ou o raio de cobertura dessas redes, tá? Então, quando a gente fala de redes pessoais, nós estamos falando aqui de uma área de abrangência, né, de um raio de alcance, na ordem de dezenas de metros, tá? Então, são dispositivos aqui localizados perto da pessoa, né? Redes locais, nós já aumentamos esse raio de alcance, né? Estamos falando aqui, podemos ter uma área de cobertura numa sala, que são dezenas de metros, ou num edifício, né, 100 metros, ou então até num campus, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na rede sem fio da UFC, né? Nós estamos vendo, assim, podemos ver que tem vários pontos de acesso sem fio, né? Access points instalados no campus. Esses access points, eles estão interligados em uma malha, tá? E dá ali uma cobertura de uma rede sem fio, né? Com algum ali na ordem de poucos quilômetros, né? Que é o campus do PC, por exemplo, tá? Quando a gente fala de redes metropolitanas, nós estamos falando de uma área de cobertura de uma cidade, né? Dezenas de quilômetros. Redes de longa distância, já estamos falando de uma área de cobertura de um continente, de um país, né? E redes interconectadas é quando a gente fala da rede mundial de computadores, né? Da internet, onde a gente tem o planeta todo interconectado. Inclusive, né, tem projetos também que falam da internet intergaláctica, né? Então, a gente está começando a explorar outros planetas, né? Então, nada impede, por exemplo, de que quando a gente conseguir colonizar Marte ou algum outro planeta, né, nós vamos ter uma expansão da internet para uma internet interplanetária também, né? Ligando vários planetas colonizados. Né? Mas aí tem uma série de desafios relacionados a isso, né? Porque quando a gente fala de planetas, essa comunicação ela está dependente também da órbita dos planetas, né? Então tem momentos das órbitas que esses planetas eles perdem, vamos dizer assim, a linha divisada entre entre um planeta e outro, ou um satélite que está orbitando um planeta, ou uma estação terrestre, né, instalada no solo do planeta. Pela rotação dos planetas, pode ser que essas estações elas não consigam visualizar umas às outras, né? Então, tem certos momentos de queda da conexão. Então, isso é próprio, né, do movimento dos astros. Então, os protocolos que vão funcionar para permitir uma internet interplanetária, eles precisam levar em conta, né, essas perdas de conexão, tá certo? Mas esse é assunto para outra aula, né? Então, vamos falar aqui sobre a questão, um pouquinho sobre cada uma dessas topologias de redes, né, começando pelas redes pessoais. Então, essa figurinha aqui mostra, né, um exemplo de uma rede PAN, de uma rede pessoal, que é justamente, né, o conjunto de dispositivos e equipamentos que as pessoas usam no seu dia a dia,
E a conexão entre esses dispositivos tem ali um raio de alcance muito pequeno, né? É ali o seu smartphone que se comunica via Bluetooth com uma caixa de som ou com o rádio do teu carro, né? Você tem um relógio inteligente que se comunica com o teu smartphone, um notebook que está sincronizado com o teu relógio, assim por diante. Né? Uma série de dispositivos aqui que a gente pode utilizar comunicações com fio ou sem fio, né? Então, por exemplo, um joystick que você conecta no seu, num cabo USB até o console do teu videogame, né? Você está usando um fio ali, né? Um cabo USB para fazer a comunicação dos dados. Mas também ele pode ser sem fio, né? Vai depender ali do modelo do controle, né? Do videogame que você comprou, né? A mesma coisa uma câmera. Você pode conectar um cabo HDMI da câmera para a TV, por exemplo, para transferir as imagens, né? Mas se você tiver uma TV com conexão sem fio e a câmera com conexão sem fio, conexão Wi-Fi, por exemplo, as duas podem se comunicar sem cabos, tá certo? E assim por diante. Então, houve uma evolução muito grande dos equipamentos pessoais, né, de uso pessoal, para todos utilizarem alguma tecnologia sem fio, seja ela o Bluetooth, seja ela o Wi-Fi, seja ela uma conexão, uma tecnologia UWB, né, que é uma tecnologia que não é muito popular, né, mas ela também funciona, né, ela é utilizada para transferência de dados em alta velocidade sem fio, né, em regiões próximas do usuário, né, e ela é padronizada pelo I3E e o número da família de padrão é 802.15.4a, né. Nós temos o Bluetooth, que é o 802.15.1, né, e temos o Zigbee também, que é o 802.15.4, ambos padronizados pelo I3E. Né? O Zigbee ele é uma tecnologia bastante utilizada para a internet das coisas. Né? Então, você pode embarcar no teu projeto de internet das coisas, né? Hardwares, né? Tanto de transmissão como de recepção, que sejam compatíveis com essa tecnologia, né? Você pode utilizá-la, né, para transferência de dados entre sensores, entre atuadores, né? Esses sensores para um gateway e do gateway para a internet. Então, as conexões sem fio na região ali, né, dos sensores pode utilizar essa tecnologia Zigbee. Não é a única possível, existem outras também, mas é um exemplo que eu estou trazendo para vocês, né? Tem também a tecnologia de RFID, que é uma tecnologia bastante utilizada na parte de internet das coisas também, né? Onde você tem tags, ou sejam, etiquetas RFID, que tem a capacidade de armazenamento e de transmissão de dados sem fio, né? Que serve justamente para a identificação de produtos, né? Quando a gente está falando, por exemplo, quando a gente quer automatizar uma indústria ou automatizar a logística de movimento, de transferência de equipamentos, né? Se cada um desses equipamentos, desses produtos, tiverem uma tag RFID, você pode fazer essa automatização, né, num projeto de internet das coisas de forma muito, muito prática e muito eficiente, tá? E temos o NFC também, que é uma tecnologia utilizada quando a gente, por exemplo, paga, temos o nosso cartão de crédito, o nosso cartão do banco, a gente paga por aproximação, aquelas maquininhas de pagamento, né? Então, aquela aproximação tem um chipzinho ali no cartão, que é um chip NFC, né? Que ele transmite dados para a maquininha do cartão e vice-versa, né? Para fazer ali a transferência necessária de autenticação com o seu banco, né? Para você fazer o pagamento. Então, ou você, quando paga no seu smartphone, né, por aproximação também, você está usando essa tecnologia NFC. Então, vejam que todas essas tecnologias aqui, elas são habilitadoras, né,
para uma rede PAN, né? Para uma rede pessoal onde você, né, conecta vários dispositivos ali ao seu redor, ok? Quando a gente fala de redes locais, a gente está aumentando a abrangência, né? A gente está agora não está falando somente de dispositivos circundantes à nossa área ali, né? Mas a gente aumenta a abrangência para redes locais, né? As redes locais, elas são amplamente utilizadas no nosso cotidiano, desde da rede local da nossa casa, né, que a gente tem um roteador que está associado a um modem, né, e está fazendo a rede de acesso ali da nossa residência, né. Quando a gente vai para um ambiente empresarial, a gente tem a mesma coisa, tem redes locais, né, tanto cabeadas como não cabeadas, sem fio, né. Nós temos redes locais nos locais onde a gente estuda, na faculdade, na universidade, então a rede local está onipresente em todos os cantos, né. E elas estão localizadas na periferia da internet, né. Porque se lembrem que essas redes locais, essas redes de acesso que a gente utiliza, elas estão penduradas na internet, na sua periferia, né? E depois, cada rede de acesso dessa, ela precisa ter um roteador de borda, que vai justamente fazer a porta vai ser a porta de entrada e saída para a internet. Então, esses roteadores de borda, eles estão localizados na periferia da internet também, que são eles quem vão fazer, né, a comunicação com as redes locais, né, para essas redes locais acessarem o núcleo da internet. E aí, no núcleo da internet, esses pacotes vão ser roteados para chegarem nos seus destinos. Tá? Então, algumas características das redes locais, né? Por elas terem um tamanho reduzido, o gerente de rede, né, de uma rede local, ele tem bastante controle das coisas que estão acontecendo ali, né? Você tem uma característica dessas redes serem muito rápidas, né, porque como a área geográfica que elas estão, né, cobrindo é uma área menor, né, todos os dados que são transmitidos ali chegam muito rápido no seu destino local ali dentro, entendeu? Então, se você transmite um quadro que sai do seu computador e vai até o switch, que está localizado na tua rede local, se vai até o roteador, na borda ali da tua rede, ele chega muito rápido. Então, de uma maneira geral, acontecem poucos erros nessa transmissão, né? Principalmente se essa rede for uma rede cabeada, né? Se for uma rede sem fio, aí, pela natureza das transmissões sem fio, você já tem uma ocorrência de erros maior, né? Mas, em geral, você tem poucos erros e o atraso dos pacotes que trafegam ali dentro da rede local também é muito baixo, justamente porque a conexão é rápida, tá? E aí, você tem, dependendo da tecnologia de transmissão dos dados, você tem redes locais de uma capacidade menor, né, com centenas ou dezenas de megabits por segundo, né? E tem redes locais mais modernas também que você chega até gigabits por segundo. Tá? Então, isso aqui a gente via mais alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? E hoje em dia as redes locais já estão bastante avançadas, né? Atingindo velocidade de gigabits por segundo. Tá? E aí você pode organizar os equipamentos e os computadores que você tem na sua rede local de diferentes formas, né? Então, dependendo de como você organiza, né, é o que a gente chama das topologias da rede local, né? Topologia em barramento, em anel, estrela, malha e árvore, tá certo? A gente vai já mostrar uma figurinha que vai ficar mais claro isso aí. Então, isso aqui, ó, um esquemático aqui de uma topologia de rede local, né? Ela é utilizada principalmente para você ter um compartilhamento de recursos, né? Um compartilhamento de arquivos dentro da sua residência, da sua empresa, né? Então, se você tem aqui diferentes PCs, né? PCs ou notebooks,
que querem compartilhar o uso de uma impressora ou de um servidor de e-mail, né, na sua organização. Então, você tem aqui um equipamento de rede que é chamado switch, né? O switch é um comutador de pacotes da camada de enlace. Então, é um equipamento que vai ser responsável pela transferência de quadros dentro dessa rede local. Então, quando a gente fala da camada de enlace, a gente está falando de quadros, né? Quadros são como se fosse um pacote da camada de enlace e vai conter ali dentro tanto informações da mensagem que você quer transmitir, né, que veio lá da camada de aplicação, mas também tem informações de cabeçalhos, né, que são importantes aí para o funcionamento desse protocolo. Então, o protocolo Ethernet, né, é um protocolo bastante popular, né, bastante conhecido, de ser um protocolo da camada de enlace, né, que é utilizado para redes LAN cabeadas. Tá? Então, quando você fala de redes LANs com fio, redes LANs cabeadas, o protocolo que vai permitir a transferência de quadros dentro dessa rede local, o mais famoso deles é o Ethernet, né, que foi até uma dúvida de alguém que perguntou mais cedo agora na aula, que eu não estou lembrado do nome, tá? Então, o Ethernet é um protocolo que foi padronizado pelo I3E, né, tem lá o número do padrão dele, eu acho que é o 802. Acho que eu escrevi aqui, deixa eu ver. Não. Tá mais para frente aqui, 802.2, eu acho, uma coisa assim, que padronizou o Ethernet. Tá? Então, o Ethernet vai ser um protocolo que vai gerenciar, vai determinar como esses quadros são transmitidos aqui dentro dessa rede local, de forma a evitar colisões, ou o máximo possível evitar as colisões, de pacotes que saem, de quadros que saem de diferentes fontes aqui dentro. Tá? Então, o switch, está pendurado nesse switch aqui um access point, um roteador e um modem. Inclusive, você pode fazer com que esses três caras sejam dentro do mesmo equipamento, né? O mesmo equipamento de rede pode ser um roteador, dentro dele tem um modem, dentro dele tem um access point. Tá certo? Aqui na figura está mostrado separado, mas geralmente essas coisas estão juntas, né? E aí esse equipamento é a porta de entrada dessa rede local aqui, porta de entrada e saída, né? Dessa rede local com a internet. Então, se esse access point, se esse roteador aqui, ele é um roteador sem fio também, ele permite que dispositivos finais aqui dentro da rede local sem fio possam se comunicar diretamente ao access point, né? E como ele tem uma ligação cabeada aqui com o switch, né? E esse switch aqui, né, tem uma ligação cabeada com outros equipamentos né, da sua rede, então vejam que tem dois tipos de acesso aqui nessa rede local. Tem um acesso sem fio, que está utilizando aqui provavelmente, né, o 802.11, que é o Wi-Fi, certo? E está sendo utilizado aqui também um outro acesso, que é um acesso cabeado, né? Que é o 802, vamos dizer que é o ponto 2. Não tenho certeza não, mas acho que vocês podem até, o João Carlos pode me ajudar aí. Ver qual é o número do padrão do Ethernet, tá? No I3E. Vou até botar aqui, ó. I3E 802.11. I3E 802.2. Então vejam que tem duas tecnologias de camada de enlace coexistindo aqui nessa rede local. Tá? Tem o Wi-Fi 802.11 e o Ethernet 802.12. Esse cara aqui é sem fio, esse cara aqui é com fio. Tá bom?
E aí, falando das topologias de LANs, né? Tem a topologia em anel, topologia em malha, né? Anel está aqui, topologia em malha, em estrela, topologia que é totalmente conectado, linha, árvore e barramento. Tá? Então, falando bem rapidamente aqui, né? Quais são as tecnologias que foram mais conhecidas ou são mais conhecidas e utilizadas hoje em dia, né? A tecnologia em barramento foi uma topologia bastante utilizada no início das redes locais, né? Onde você tinha um cabo coaxial comunicando aqui as diferentes computadores, equipamentos dentro de uma rede local, né? Mas ela hoje em dia ela está em desuso, tá? Porque foram surgindo outras topologias que eram mais adequadas para a questão de transferência mais rápida de dados, questão de isolamento do erro também, porque aqui, ó, se às vezes um equipamento desse aqui dava um defeito, né, você tinha que sair vasculhando todo o armamento para saber aonde estava o defeito, tá certo? Então, para isolamento de erros não era muito bom, né? A topologia em estrela é muito mais adequada nesse sentido, né? Porque aqui você tem um equipamento central que geralmente é um switch, você coloca aqui um switch, um computador de camada de enlace, camada 2, né? E nas pontas, pendurados nesse switch, você tem várias máquinas, né? Mas então visualizem essa estrela, por exemplo, como essa aqui, ó, né? Você tem um switch no centro da estrela, né? E aí nas pontas você tem um servidor, uma impressora, tem os PCs, né? E tem aqui o teu roteador wireless aqui, entendeu? Então você consegue isolar melhor os segmentos de rede. Se uma falha acontece nesse enlace de comunicação aqui com a máquina, né? O administrador de rede consegue facilmente identificar. Então, a topologia em estrela, principalmente com o uso de switches de última geração, que fazem essa comutação de pacotes de forma muito otimizada e eficiente, ela é a topologia de LAN que é mais utilizada hoje em dia. Tá? Mas você também tem a rede LAN em anel, que também é uma topologia utilizada, né? Mas a topologia em anel, ela é mais utilizada quando você tem uma rede local de uma abrangência um pouco maior. Tá? A rede em estrela ela é bastante utilizada nas redes locais de menor porte, né? Mas, por exemplo, na rede da UFC, a rede UFC, da UFC, ela é um híbrido. Ela tem uma parte da rede que é baseada em anel, ou em estrela, quer dizer, e também tem uma parte da rede baseada em anel. Mas o anel da UFC, ela tem um anel duplo, né? Porque uma característica da topologia de anel é que o sentido da transmissão do dado é em um sentido só, né? Ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. A troca dos pacotes, né? Quando o pacote tem que sair de um ponto de outro para a rede, né? Ele sai daqui, vai para cá, ou ele sai daqui e vai para cá, né? No, Na rede da UFC, você tem um anel duplo, ou seja, tem duas camadas de anel no sentido horário, no sentido anti-horário, e o que você conecta na rede da UFC são os diferentes campi, né? Então, tem um ponto de concentração do anel no campus do PC, tem outro no campus do Benfica, tem outro no campus da FEA, do Fora Sul, da Casa José de Alencar e por aí vai, certo? Então você conecta os campi da UFC em anel, no anel duplo, né? E dentro de cada campi você organiza como várias redes estrelas. Então, por exemplo, se esse cara aqui é o ponto de concentração do anel da UFC, né, no campus do PC, né? Dentro do campus do PC você organiza em várias redes estrelas.
Então, no departamento de computação, tem uma ou mais redes estrelas para organizar os computadores no departamento de computação. Se você vai para o departamento de engenharia de informática, mesma coisa, tem várias estrelas lá, e assim por diante, né? Cobrindo toda a área de atuação ali do campus do PC, tá certo? E aí tem outras topologias de redes aqui que existem mais ou menos utilizadas. E aí aqui vai explicando, né, características aqui de cada um dessas topologias. Eu vou passar mais rápido aqui, porque vocês podem ler e entender facilmente isso aqui. Tá? Eu errei, né? Eu errei aqui o número do protocolo do Ethernet, né? O Ethernet 802.3. Tá? Acho que eu tinha dito ponto 2, né? Cadê? 802.3, É que tem ok? as variações, professor. Os padrões Oi, João mais Carlos. antigos a Não gente entendi. tinha também o 802.2, né? Mas aí tem as variações. Até coloquei algumas aí para a galera. 802.2, 802.2 qual era? Você tinha dito, 802.3, né? Com diferentes versões aqui da tecnologia, né? É a mesma coisa do Wi-Fi, tá? O 802.11 tem lá a versão A, a versão B, A, G, N, o AX, né? São versões que vão surgindo da tecnologia que geralmente vai aumentando a taxa de transmissão, vão sendo introduzidos novos algoritmos, novas técnicas de camada física, né? E aí vai aumentando a taxa de transmissão, vai diminuindo o atraso, né? As redes vão ficando mais velozes. Né? Geralmente essa a evolução que a gente vê, né? Beleza, tá aqui falando sobre as topologias de redes LAN, né? E vou falar um pouquinho sobre as redes LAN, que são as redes metropolitanas. Assim, a rede MAN mais conhecida que a gente costuma ver é aquela rede metropolitana de acesso à internet a cabo, certo? Que existem provedores de serviço, né, ISPs que fornecem serviço de internet a cabo. Aqui em Fortaleza, no Ceará, a gente tem algumas, né? E aí essas empresas, geralmente, elas fornecem também o serviço de televisão. Na verdade, o serviço de televisão a cabo, ele surgiu primeiro, né? E aí depois o serviço de internet ele veio como um valor agregado a esse serviço da TV a cabo. Então as ISPs, elas geralmente fazem a venda casada, né? Internet mais televisão. E aí lá no assunto lá de redes de acesso, quando eu falo de redes de acesso baseado em cabo, né? Lá mostra uma topologiazinha que mostra como é que esse serviço de TV e internet ele é organizado, né, em termos de arquitetura. E aqui eu trago também o exemplo de uma outra rede metropolitana, que é a chamada tecnologia WiMAX, tá, que é também padronizada pelo I3E, mas é o 802.16, e a tecnologia WiMAX ela é como se fosse uma prima irmã aí, tá, da tecnologia Wi-Fi, 802.11, né, ambas padronizadas pelo I3E. Mas o WiMAX, ele foi proposto, né, como um concorrente da tecnologia celular, tá? Tecnologia celular que é padronizada pelo 3GPP, né, que veio seguindo aquela evolução que eu falei para vocês, né, primeira geração, segunda, terceira, quarta, a gente está na quinta atualmente, começando a estudar a sexta geração. E quando chegou na terceira geração, o 3GPP ele tinha uma proposta de rede MAN, né, de rede de acesso. Tem alguém entrando aqui.
Ela teve só um minuto. Ela seguiu a evolução da tecnologia, né? Mas aí o I3E, vendo todo aquele sucesso, né, das redes celulares padronizadas pelo 3GPP, aí pensou o seguinte: eu também quero padronizar uma rede metropolitana sem fio, né? Parecida com as redes do 3GPP, mas aqui com algumas novidades, com algumas melhorias e tal, e aí eles proporam o 802.16 para competir com as redes padronizadas pelo 3GPP, tá? Porque aí o que é que acontece? Quando o I3L padroniza uma rede desse tipo, vários fabricantes podem adotar aquela padronização, né, para poder implementar suas redes. E aí o I3E ele ganha poder, vamos dizer assim, né? Porque é uma organização que está padronizando uma rede que é amplamente utilizada no mundo todo, né? Do mesmo jeito que o Wi-Fi, ele é onipresente em todas as nossas vidas, né? Isso dá poder de barganha para o I3E, né? Ele queria também emplacar uma tecnologia de redes MAN que fosse amplamente utilizada no mundo, né? Então, na terceira e na quarta geração, 3G e 4G, o WiMAX ele competiu com as redes do 3GPP, com 3G e 4G do 3GPP, né, justamente tentando abocanhar essa fatia do mercado aí, entendeu? Que era amplamente visada, né? Então, no 3G e no 4G, eles competiram, mas aí o IMAX ele foi perdendo essa guerra, né? O I3E foi perdendo essa guerra porque as ISPs, né, e as fabricantes de grandes fabricantes de infraestrutura para redes móveis, né? Podemos citar a Ericsson, podemos citar a Huawei, né? Elas foram cada vez mais migrando as suas redes para as redes do 3GPP. Então, o 3GPP ele ganhou essa guerra aí do 3E em termos de popularidade das redes, né? Alguém ia perguntar alguma coisa, né? É o Wesley? Professor, a gente está começando a aula de programação. Tá bom, pessoal. Eu vou só terminar aqui a aula. Aí o João Carlos colocou o link aí da presença. Deu certo, João Carlos, colocar? Deu, né? Tá aqui, ó. Deu sim, só que uma pessoa acabou sobrepondo aí as entradas de outras. Acho que deu um Ctrl+V sem querer Ah, e sobrescreveu. Aí vocês puderem depois dar uma conferida lá, e ficou salvo só o número de matrícula de alguns, né? Essa pessoa que sobrescreveu a entrada aí. tá certo. Depois, João Carlos, coloca de novo o link lá no grupo, tá? Tá ok. Não é o ideal, não, né? O ideal é a gente colocar aqui só para quem participou da aula, né? Mas aconteceu esse probleminha, você coloca lá no grupo para o pessoal que participou da aula colocar a presença, tá? E aí, pessoal, vocês estão liberados, tá? Quem tiver aula agora pode sair. Eu vou só terminar aqui de fazer aqui essa explicação e para depois subir o vídeo mais tarde, tá bom? Agradeço aí a presença de todos. Certo, pessoal? Então, o IMAX é um exemplo de rede metropolitana, né? Então, quando a gente vai para a rede WAN, comentário, né, uma discussão sobre isso lá no grupo do WhatsApp, né? As redes WAN, elas se assemelham bastante, né, em termos de forma de organização com a rede da internet, que a internet não deixa de ser uma rede WAN, certo? Só que ela é mais do que uma rede WAN, né? Ela tem uma cobertura global, né? Enquanto a rede WAN, geralmente ela é contratada, né, por uma empresa, por uma grande empresa que tem que conectar, por exemplo, suas filiais com a sua matriz, né, então ela contrata o serviço de um ISP, né, essa ISP, ela formata uma rede WAN para aquela empresa, né, e essa rede WAN, ela está separada da internet,
né? Ela não necessariamente precisa estar conectada à internet. Ela pode também estar, né? E se ela estiver conectada à internet, provavelmente a ISP vai ter que oferecer algum serviço de VPN, né? De redes privadas virtuais, né? Para fazer com que todo o tráfego que passe ali pelaquela rede WAN seja único daquela empresa que contratou aquele serviço, né? Porque aquela empresa ela não quer que as suas conexões fiquem visíveis para o mundo exterior, né? Da internet, por assim dizer. E aí tem duas palavras-chave aqui que a gente usa quando a gente está falando de rede WAN, de internet, que é a questão do store and forward, que é quando a gente armazena e encaminha, ou seja, a gente precisa ter comutadores de pacotes, né, ali na camada de rede, que a gente tenha ofereça essa opção de computação por pacotes, né? Computação por pacotes, o que é? É quando você quebra a sua mensagem em pacotes menores, você identifica cada pacote como tendo uma origem e destino, e você joga esses pacotes para dentro da rede, e todos os comutadores de pacotes que vão ser responsáveis pelo roteamento desses pacotes por dentro da rede, pelo núcleo da rede, eles sejam capazes de identificar os destinos dos pacotes e colocar eles numa melhor rota, tá? Então, para isso, eles precisam fazer essa questão de armazenamento e encaminhamento. Eles precisam receber o pacote, armazenar temporariamente esse pacote, né, fazer um processamento para identificar qual é a melhor rota para aquele pacote e encaminhar para a saída adequada. Ok? Então, todos os roteadores, computadores de pacotes de camada 3, eles precisam fazer o store and forward, né, que nada mais é do que essa comutação por pacotes, né, para poder escolher as melhores rotas, né, e essas melhores rotas, elas são determinadas por um algoritmo de roteamento, né. Esse algoritmo de roteamento é um algoritmo que é rodado de forma distribuída nesses roteadores, ou seja, esses roteadores eles precisam se comunicar entre si, né, rodam esse algoritmo de forma distribuída e determinam as melhores rotas. Ok? Então, essa mesma filosofia é utilizada na internet. Então, vejam aqui que nós temos um subsistema de comunicação que é gerenciado pela ISP, tá? Nós temos diferentes redes locais que fazem parte da rede da empresa que está contratando esse serviço da ISP, né? Essa empresa ela tem uma matriz, diferentes filiais espalhadas numa região muito grande de um país, por exemplo, né? Aqui, nessas redes locais, elas estão penduradas nesse sistema de comunicação, então vejam que para cada uma delas precisa ter um roteador de borda, ó, tá vendo? Tem roteadores de borda aqui, a gente chama de roteador gateway, tá? E esses pacotes que entram e saem dessas redes, né, sempre tem que passar por esse portão aqui, né, de entrada e saída, que são esses gateways. E dentro aqui desse sistema de comunicação interno tem os computadores de pacotes, né, que vão definir as melhores rotas. Então, essa mesma filosofia serve para as redes WAN e serve para a internet, porque a internet nada mais é do que pegar isso e escalar mais ainda para outras redes locais e outros sistemas de comunicação. Porque na internet, você agora não vai ter um único subsistema de comunicação para uma única empresa. Você vai ter vários subsistemas, né, coexistindo, né? Esses sistemas vão ser governados ou gerenciados por ISPs de diferentes níveis, que eles vão cooperar entre si, né, vão coexistir entre si, e fazer com que essa mesma arquitetura que a gente está vendo aqui seja escalável para o planeta inteiro, né?
Porque agora nós vamos ter diferentes sistemas autônomos, né, que ele até tá colocando o nomezinho aqui, ó, diferentes sistemas autônomos pertencentes a diferentes ISPs que vão precisar coexistir e cooperar, certo? E aí, quando a gente entra aqui na questão da internet, né, que é a chamada, é um conjunto de redes interconectadas, por isso que a gente chama de interrede ou internet, né, precisa a questão dos gateways, que é justamente aqueles portões de entrada e saída para as redes locais, é eles quem vão fazer essa tradução, porque aqui, dentro de um WAN, o que acontece é que, geralmente, você utiliza a mesma tecnologia de rede na WAN inteira. Então, a WAN, por exemplo, ela pode ser baseada na tecnologia ATM, certo? Ela pode ser baseada no frame relay, por exemplo. Depois vocês podem buscar essas palavras-chave na internet. Tem uma mais antiga, que é o ISDN, tem uma mais nova, que é chamada MPLS, tá? Então, são diferentes tecnologias de rede WAN que foram padronizadas ao longo do tempo, né? E a rede WAN, geralmente, ela usa a mesma tecnologia para a rede inteira, tá? Mas na internet, não. Na internet, você pode ter diferentes WANs com diferentes tecnologias, né, que estão penduradas na internet porque elas vão, em um certo momento, os gateways que vão ser conectados à internet, eles vão seguir o modelo do TCP/IP, né? Se o modelo do TCP/IP for seguido, né, você pode pendurar na internet diferentes LANs ou diferentes WANs. Basta que os gateways que você utiliza, né, para comunicação com o núcleo da internet sigam o modelo dos protocolos do TCP/IP. Okay? E aí você tem uma rede interconectada porque existe essa grande liga, né, que está fazendo com que os diferentes redes heterogêneas consigam falar a mesma língua, né, e essa liga é o modelo TCP/IP, os protocolos, né, desse modelo. Ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra aqui a aula sobre topologias de redes, né? E é isso. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Ou se a gente pode parar por aqui.